De volta com o Bandeirantes Acontece, o Senado resolveu destravar algumas pautas. O Paulo Guedes virou assunto por outro motivo, que não o andamento das reformas ou aspectos ligados a tudo que está rolando no Legislativo e que precisa de ação do Legislativo para que possam ser avançadas essas reformas. Virou manchete por outros motivos, mas o Senado destravou pautas que são importantes para o Paulo Guedes. Mas será que isso significa que 2021 ainda é ano de fazer andar projetos que são interessantes para o Ministério da Economia, para o país, Aidan? Pois é, o Otto Alencar, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos, e o relator, o Ângelo Coronel, eles dão a entender que não, porque o Ângelo Coronel pretende realizar pelo menos 9 audiências públicas antes de apresentar o relatório. E não descarta possibilidade de votação ficar para o ano que vem. Ele até falou, Ronald, que a intenção dele é apresentar o relatório em novembro. Mas nós já ouvimos isso várias vezes, né? A intenção é apresentar o relatório no mês tal. E às vezes, 4 meses depois, o troço não anda. Agora, o Otto Alencar falou uma coisa interessante. Você vê como é que funciona a cabeça desses caras. Ele falou assim, não, aqui o projeto... A tramitação do projeto será no tempo não do governo, será no tempo do Senado, não no tempo que interessa ao governo, será no tempo que interessa aos senadores. Quer dizer, na cabeça desses senadores, existe o tempo do executivo, o tempo do legislativo. Não existe o tempo do país, que independe do tempo do executivo. Até porque muitos desses projetos aí são ruins. Talvez. Não é porque é projeto que tem que andar, né, Zaidan? Pode até demorar, que é melhor que demore alguns aí, né? Outros são bons, mas o importante é o senador olhar o seguinte: olha, o país tem de resolver esse assunto. Podemos mudar inteiramente o projeto, mudar 80% do projeto, melhorá-lo, ouvir, tudo isso é fundamental. Mas o país precisa de uma resposta. O que não dá é ficar o tempo do governo, o tempo dos senadores. Não tem tempo de governo e de senador, tem o tempo do país. Porque se você pega aqui os assuntos que o Senado deve decidir, primeiro, a proposta que altera a tabela do imposto de renda. E aqui não tem muito segredo, né? Ao aumento da faixa de isenção, aliás, há um atraso gigantesco nisso. A gente sempre lembra aqui, desde Fernando Henrique Cardoso, são 96, exatamente. Então são 25 anos de roubalheira, ou seja, que o Estado toma indevidamente dinheiro do trabalhador, inclusive, ali na folha de pagamento, com a não correção na tabela. Não vai ser a correção, não vai se tornar correta, não vai ser o ajuste, porque não vai se tornar justo ainda, mas é uma mudança importante. Isso aqui não demanda muita conversa. Aí entra a história de lucros e dividendos serem taxados. Seria 20, conseguiram derrubar para 15, e o imposto de renda de pessoas jurídicas será reduzido de 15% para 8%. E além disso, há a questão da BR do Mar, que também parece interessante, porque aumenta a possibilidade de transporte de mercadorias pelas águas, né? E com isso você reduz a dependência das estradas. O Brasil é um país muito dependente de rodovias para escoamento de sua produção, então é claro que se você aumenta a capacidade de transportar por trem, por navegação, usando os portos nacionais, isso é importante. Pode tornar, inclusive, esse escoamento mais barato. Há algumas resistências, inclusive, do setor de transporte rodoviário. Há alguma resistência. Até porque pode haver um aumento superior a 50% no número de containers que seriam transportados em relação a hoje, 1.200.000 para 2 milhões de containers. A privatização dos Correios. A gente sempre diz aqui, né, Ronald? O que interessa para o consumidor dos serviços postais é que haja qualidade, é que haja rapidez, seja do Estado, seja particular.
mas que haja, porque em alguns casos a dúvida é se haverá. Ou seja, se a privatização, que pode melhorar o serviço, não há dúvida, e precisa melhorar, os Correios já foram um exemplo de eficiência, rapidez e segurança. Era impressionante. A confiabilidade, né? E hoje deixaram de investir, deixaram de contratar, gente que se aposentou não foi substituída, o serviço piorou, o Correio perdeu algumas fontes de renda, tem que se adaptar a um mundo diferente, com outro tipo de entrega de mercadorias, de correspondências, etc. Mas a privatização parece interessante, só que é preciso exigir que cada cidade desse país, cada município desse país, cada rincão desse país seja atendido. Não dá para ficar só onde é lucrativo, sem ter a obrigação de levar as cargas, as correspondências para tudo quanto é canto. É uma obrigação. Senão haverá uma falha brutal, porque hoje pelo menos os Correios garantem isso. Não pode haver hiato também, né, Zaidan? Não pode haver hiato, né? Porque não adianta nada acontecer e falar daqui tanto tempo. Não adianta, porque o negócio é para amanhã, né? Para amanhã, é imediato, porque é o serviço que as pessoas precisam amanhã, exatamente. Não, daqui 3 anos. Não, nada de hoje entrega, você tem de entregar também, não é? Aliás, outra coisa, não criar um monopólio privado. Então você transfere o monopólio estatal para o monopólio privado. O negócio é ter concorrência, não é? Quem faz melhor, quem cobra menos. A concorrência é fundamental. Marco das ferrovias, porque hoje só por concessão empresa privada pode construir ferrovia e se houver aprovação haverá outorga de autorização, processo muito mais rápido. A PEC 110, que é aquela do IVA, que é o valor agregado dual. Isso aqui é uma ideia do Alcolumbre, que haja um IVA federal, IVA estadual. Isso aqui vai dar mais trabalho para discutir. Enfim, são assuntos que o Senado tem de falar. São boas propostas, são ruins. O que não dá para ficar... E outra coisa, só para encerrar, o Otto Alencar falou assim, não, é complicado discutir isso faltando um ano para a eleição. Pô, então ano que vem é que eles não vão discutir, porque aí faltará menos tempo, né, Ronald? Aí o relógio já contou mais, já rodou mais, né, Zaidan? Aí não dá, rodou mais, né? vai ficar para 23, Ronald. Aí não dá.